É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no estúdio sobre crianças engasgadas, o que fazer, quais são os alimentos que mais provocam esse problema e quais as atitudes que os pais devem ter. Nós teremos aqui alguns convidados que já estão no nosso estúdio e também teremos alguns bonecos que vão ser usados na demonstração. Vamos dar dicas para você, como fazer quando uma criança se engasga, quais são os alimentos que devem ser evitados, o que os pais precisam fazer, como dar direitinho a comida aos filhos para evitar que isso aconteça. E depois que acontece, como agir. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Hoje em Dia. Hoje em Dia está de volta com dicas para você evitar que os seus pequenos se engasguem e também com dicas sobre o que fazer quando isso acontece. Nós estamos recebendo a nutricionista infantil Beatriz Botec e antes do intervalo a gente mostrou a nossa tela de alimentos que foi apresentada na reportagem da Natália Arcuri, está aí de novo, e aí eu perguntava para a Beatriz se a gente acrescenta algum alimento a esse, se tem outros que também podem provocar problemas, e de cara eu já acrescento um aqui, chiclete, que acho que não estou vendo ali, né? Só estou vendo as balas. Tem os chicletes também. Isso é absolutamente não recomendável, né, Beatriz? Balas, chiclete, guloseimas, não tem perfil nutricional. Então nós nutricionistas pedimos para muita cautela, uso esporádico desses alimentos. E eu vou dar esse alimento para o meu filho, não fazer o que o menininho falou, eu como sozinho. Esse comer sozinho que é perigoso, né? Somente as balas mais sólidas, elas vão ter facilidade de escorregar e ele vai engasgar. Então, é ter o cuidado de quando administrar e como administrar esses alimentos. Até um adulto pode se engasgar dormindo ou correndo, mascando chiclete ou chupando uma bala, não é? Sim, com certeza. Até o adulto, imagina a criança que ela não tem autonomia ainda nesse processo. Joia, Beatriz, deixa eu conversar agora com o Francisco Carlos de Castro para ele ajudar a gente aqui. Vamos lá. Depois que isso aconteceu, a gente viu como evitar isso. Evitar alguns alimentos, todo esse processo quando a criança para de amamentar e parte para a alimentação sólida ou líquida. Enfim, e aí, depois que aconteceu, o que a gente faz, Francisco? Nós temos que manter a calma e a tranquilidade, né? Pedir ajuda. Você, disco 93 ou 92 da sua cidade, né? Solicite um socorro adequado. Mantendo a calma e a tranquilidade, você vai pegar essa criança no seu colo, vai ver, ouvir e sentir se ela está respirando ou não. Se ela não estiver respirando, você vai ter que fazer a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich foi uma manobra inventada por um médico alemão em 1974, que facilita até hoje o salvamento de pessoas. Podemos bebês, mostrar? Crianças e adultos até. Vamos mostrar? Claro. Eu tenho uma dúvida, colocar o dedo na garganta de uma criança para tirar algo que está engasgado é perigoso? Sim, porque você pode até causar mais obstrução ainda. Então não é recomendável? Não é recomendável. As pessoas pedem às vezes para tentar pinçar, né? Mas claro que se você fizer essa sequência que eu vou mostrar para vocês, você vai conseguir salvar a vida de qualquer criança, bebê ou adulto. Vamos lá, então vamos mostrar. Mostra pra gente. Então vamos lá. Como eu disse, manter a calma, a tranquilidade, pega essa criança, vou desobstruir a via aérea dela, né? Puxando a cabecinha para trás. Para trás. Isso. Tá. Vou ver, ouvir e sentir. Estou vendo o movimento do tórax, estou ouvindo a respiração e estou sentindo. Ele não respira, ele não tem passagem de ar. O que eu vou fazer? Coloco essa criança com os dedos aqui em V, coloco ela a um ângulo de 45 graus, seguro firmemente e vou dar tapas secos entre as escápulas. Antigamente o pessoal falava omoplata, mas entre as escápulas e para o leigo, no meio das costinhas. Esse tapa tem que ser de 5 a 8 vezes, seco e eficaz, com essa parte de baixo da mão aqui, região hipotenar, né? O tapa, ele tem que ser ensinado com cuidado, que é só isso aqui, ó. Não é aquele tapão muito grande, muito forte, isso vai causar mais lesão do que ajudar. Claro que vai desobstruir essa criança. Mas o ideal é manter a calma e dar de 5 a 8 tapas, passa essa criança novamente para o braço, vou ver, ouvir e sentir novamente, com certeza terei salvo a vida dessa criancinha. Há outro método também. Posso colocar essa criança encostada junto ao meu corpo,
como a matéria a doutora já tinha explicado ali, entre o umbigo e o finalzinho das costelas, tem um ossinho aqui que a gente chama de externo. Sim. Inclusive até para os adultos, isso é muito importante, essa localização. Tá. Entre o externo e o umbigo, eu vou fechar as minhas mãos e vou fazer também de 5 a 8 compressões eficazes. Empurro aproximadamente 4 centímetros. Tá. Fazendo isso, o que está obstruindo vai sair, né? Agora a gente está falando de um bebê, né? Desculpa. Não, vai lá, Cris. Até que idade a gente pode fazer esse movimento, essa ação? Até você conseguir segurar. Muito boa pergunta. Bebê, criança, hoje tem crianças que são pesadinhas, né? O pessoal está comendo muito, então fica fortinho. Então, até o ponto que eu conseguir segurar essa criança, eu posso fazer esse movimento ou esse movimento, que é aquela técnica a 45 graus. Agora a gente pode mostrar quando você não consegue. Podemos Quando você não consegue, vamos simular com o outro boneco aqui. Quanto tempo uma criança tem para se desengasgar? 4 minutos, aproximadamente 4 minutos. Por isso que é importante você pedir socorro adequado, porque você pode ter sucesso ou insucesso. E nisso, nessa tentativa sua de obstrução, o socorro já está se deslocando para o local. Portanto, a primeira atitude é pedir o socorro. Primeira coisa, ligar 193. 193 ou 192. Perfeito. Porque na sua cidade pode ter corpo de bombeiros ou não. Mas sempre um sistema de emergência vai ter. Depois eu vou separar essas dicas que você está dando pra gente, esses tópicos, viu, Francisco? Mas vamos lá então. Então vamos mostrar agora. Eu vou me ajoelhar próximo a essa criança. Essa criança vai estar com as mãos, né, geralmente fazendo uma neurolinguística, ela vai me transmitir, né, que ela está engasgada. Ela vai estar com a mão aqui no pescoço, na garganta, tentando me avisar que ela está com um problema. Eu vou naquela região que eu falei, entre o externo e o umbigo. O externo e o umbigo. Tá. Vou abraçá-la por trás, eu fecho a minha mão, coloco a outra mão por cima e vou fazer movimento de baixo para cima, imitando uma letra J. Perfeito. Tá? Ou seja, de baixo para cima, evitando, fazendo o desenho da letra J. Isso vai fazer com que eu faça com o diafragma dela, ele suba e empurre o pulmão, consequentemente ele vai bater no objeto que está obstruindo e o ar vai expulsar. Isso para adulto e para criança. Eu posso também pegar essa criança, se ela for muito pesada, colocá-la sempre de cabeça para baixo e fazer o mesmo movimento. Nada de fazer aquele negócio de levantar a mão para cima, dar tapa nas costas, não funciona. É aquele tapa seco que você mostrou no caso do bebê também não funciona mais com o adulto ou com a criança maior? Não, com a criança ela tem que estar a um ângulo de 45 graus. Você só vai dar esse tapa se você conseguir segurar, aguentar o peso dela. Entendi. Com a criança maior, portanto, as duas posições são essas, em formato de J. São essas, em formato de J, por trás, entre o externo e o umbigo. Deixa eu mostrar algumas das dicas que você deu. Por favor, dá pra gente colocar na tela algumas das dicas que o Francisco deu pra gente agora. Primeira coisa, entrar em contato com 193 ou 192, dependendo da cidade. Isso é muito importante, porque se não der certo esse procedimento que ele está nos ensinando, o socorro já está a caminho durante isso. Eu lembro recentemente de um caso, nós mostramos isso aqui, foi sensacional, acho que até o Francisco participou dessa reportagem, nós o entrevistamos. A gente mostrou esse caso de uma criança, uma mãe ligou desesperada e ela conseguiu fazer com a orientação do bombeiro por telefone. Então vamos mostrar as dicas, por isso que é importante ligar para as autoridades. Manter a calma e tranquilidade, solicitar ajuda pelos telefones 192 ou 193. Liberar as vias respiratórias, puxar a cabeça da vítima para trás e sentir a respiração. Estamos falando primeiro da criança pequena agora, certo? Isso. Vamos para a próxima, por favor. Para crianças com mais de 1 ano, ou seja, as crianças que você tem dificuldade de segurar nessa posição que o Francisco nos mostrou, colocar as mãos fechadas entre a costela, entre o umbigo e fazer compressões, é isso? Entre o externo e entre o externo e o umbigo e fazer as compressões. Mais uma. Se persistir o engasgo, se a criança não desengasgar dessa maneira, prender o bebê em seu colo e dar tapas secos no meio das costas, como ele nos mostrou agora com a boneca. E mais uma dica, por favor, temos mais uma, não temos? Temos sim. Observar novamente a respiração e repetir o procedimento anterior até a chegada do corpo de bombeiros. Ok. Muito obrigado pela presença, Francisco Beatriz. Depois que a pessoa desengasgou, ela precisa ter algum cuidado? Bom, você vai tranquilizá-la, deixá-la confortável e ventilando. Coloca um sistema de ventilação para que o organismo dela oxigene e volte o nível neurológico dela se estabilizar. Porque a criança pode ficar até 4 minutos sem respirar, ou adulto também, que ele pode ser reanimado e não ter sequela neurológica nenhuma.
Eu agradeço bastante a participação do Francisco Carlos de Castro, que é ex-integrante do Corpo de Bombeiros e é instrutor de bombeiro civil, e também da Beatriz Botec, que é nutricionista infantil. Os dois nos deram dicas de como evitar que a criança se engasgue e depois do que fazer depois que isso acontece. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigada.